Povo está de volta e agora é para falar a respeito do Mãezinha do Céu. Está aqui conosco Cleuvis e também a Nádia, ela que é presidente lá, né? E vai falar um pouco sobre os trabalhos realizados aqui em Sorriso. Bom dia, Cleuvis. Bom dia a todos que nos ouvem, né? É uma satisfação nossa estar aqui e poder levar ou estender ao conhecimento de toda a população todos os trabalhos que é desenvolvido pela Mãezinha do Céu. Quais são os trabalhos desenvolvidos pela Mãezinha do Céu? Hoje as oficinas, eu acho que o carro-chefe nosso é a base, porque começa com a nossa missão, que é alimentar. Então, eu acho que o banquete melhor que é servido é a área de alimentação, que a gente tem um cuidado imenso com isso. Não só na qualidade do que faz, como a apresentação do alimento que é feito, né? Então, isso é base. E depois, em torno disso, tem as oficinas. Desde músicas, né? Nós temos dois profissionais da área de música, desde cordas a instrumento de percussão. A gente tem uma variedade disso, né? Nós temos os trabalhos de judô, que a gente tem dois adolescentes nossos lá que estão com isso e vai disputar agora, vai para o Brasileirão, é uma galera fera. Nós temos o inglês, que é algo extraordinário, que a gente tem lá no sábado, duas turmas. E nós temos a graça de ter um menino hoje nosso fora do país. Está na Índia, Olha só que né? bacana. Volta até o final do ano, foi o ano passado, e para nós vai ser um divisor de águas. Atleta internacional. Então assim, é fantástico isso. Fora disso, nós temos todo o trabalho, que é um dos mais necessários, que é o trabalho de orientação e que é feito pelas psicólogas, pelos traumas, dores, a ausência de pai, porque muitas vezes quando a gente separa, a gente não vê como é devastador para o filho, em todos os processos, até da área de desenvolvimento, de conhecimento, de aprendizado, quando a ausência de um pai ali que possa dar todo o subsídio necessário para que ele vença. Interessante Então, você falar isso, né? Porque os pais se separam, né? Mas eles não deixam de ser pais, né? sim. O casal se separa, mas eles têm que continuar dando esse suporte. E muitas vezes um deles, né? Ou o pai ou a mãe, quando há essa separação aí na família, acaba deixando de lado, parando de visitar, de ter contato, né? Sim, De educar em si. e daí tem os dias de apresentação lá, é dolorido até para nós, porque a gente faz uma cortina e eles vão apresentar e eles ficam olhando de lá, falam, cara, o meu pai não veio, minha mãe não está aqui, porque muitas vezes sobrecarrega um e a maioria das vezes é a mulher, e aí em alguns momentos ela não pode estar. E aí a gente tem que ter toda uma docilidade para preparar alguém para acolher ele, abraçar e falar, cara, eu vou representar tua mãe. Vou Né? representar Porque, seu assim, pai. ele é quase que fosse uma dor que ele tivesse ali. Algumas crianças a gente tem que acolher, amar mesmo para que ele possa ir para o palco. Porque a gente sabe que também é um rompimento e que é uma fase que ninguém vai passar por ele. Então a gente ajuda em todo esse processo de fortalecimento, principalmente dele mesmo. E as dores maiores é quando tem alguém que está preso. Né? E a gente fez um momento agora com alguns, a gente fez uma cadeira lá na sala de música e um dia a gente não deu aula de música, a gente deu algo muito maior, porque ele ouvia a voz do pai que estava ausente, foi louco, porque tinha crianças que se retorciam na cadeira de dor. Então tem todo um processo que depois disso a gente trabalha porque eles superam traumas e emoções. Todas as nossas oficinas é voltado para isso. Desde o artesanato, algumas crianças que passou por alguma situação, muitas vezes de dor, pânico, insegurança, medo, quando eles constroem algo, eles não constroem algo externo, constroem algo interno, sua capacidade, ele vê que ele pode, né, que se alguém fez, ele pode também. Então tem toda uma gama, e principalmente a área da pedagogia que a gente trabalha. Não só as dificuldades que as crianças têm na escola hoje, como a gente dá um suporte para os acima de 14 anos, para amanhã ele estar inserido no mercado de trabalho. Então a gente tem uma gama de serviços lá envolvendo isso, mas para isso eu digo que sempre ele tem que estar nutrido. E tem algumas crianças Barriguinha que a cheia. base de nutrição é lá. A Né? barriguinha Então, tem que estar cheia, né, Cleuvis? Só lembrando também tem a oficina de informática, isso. né? Que também é a base hoje para você entrar no mercado de trabalho aí. E a de dança, né? E educação física. Sim. Porque a gente está tentando manter o equilíbrio, né? Nesse adolescente, nessa criança, com uma atividade, alimentação, informação, carinho, amor. Acho que é isso daí que é a base de tudo. A Nádia está à frente, né, da administração ali. Nádia, quais são os requisitos para que uma criança possa frequentar a Mãezinha do Céu? Olha, hoje está até um pouco mais flexível, né? Logo que iniciou a Mãezinha do Céu, eram só os moradores do bairro Jardim Amazônia. Só que a gente sabe que Sorriso está gigante, né? A gente queria ter uma Mãezinha do Céu em cada bairro aí, né? Para poder atender todo mundo. Quem sabe, né? É até um sonho aí do Cleuvis.
Mas hoje a gente passa por uma entrevista, né, com a psicóloga, assistente social, né? As crianças que têm uma necessidade importante, de repente, porque o pai e a mãe trabalham, né, não conseguem alguém para ficar com eles, porque nós atendemos o contraturno escolar, né? Então, essa criança tem que estar matriculada na escola e no contraturno vai para a mãezinha para poder fazer essas atividades, né? Então, tem toda assim, uma situação de avaliação mesmo com o psicólogo e assistente para que ela possa adentrar a mãezinha, né? Existem alguns projetos ainda que a gente está implementando que não é o tempo integral dentro da mãezinha, mas de repente para uma atividade esporádica de música, né, de teatro. Tem um projeto do aprendiz também, o Sorriso Aprendiz Legal, que são os adolescentes acima de 14 anos, também participam lá na Mãezinha do Céu, né? Ontem até iniciou as aulas, né, as atividades, e também já é mais uma demanda extra, né, da Mãezinha. O nosso objetivo é chegar a 200 alunos, né, de crianças e adolescentes, para que a gente consiga realmente pulverizar essas informações aí. Cleovis, voltando, né, para o início da Mãezinha do Céu, você tem como objetivo tirar essas crianças da rua, né, não deixar na ociosidade, é isso? É um trabalho preventivo, porque tem dois lineares aí. Um é o risco da rua e as amizades. Que a gente está vendo hoje, Sorriso, como que está aí, os acessos que tem a droga, a pornografia dentro de casa, as redes sociais e tudo. Então, assim, a Mãezinha nasceu com essa pegada. E a gente sempre teve esse olhar para fora, porque assim, ó, a gente sempre achava que o risco de eu vir da rua, dessas realidades fora de casa, por ter uma família omissa que deixava eu alheio. Solto. E aí a gente vê um outro risco que a gente é inerente agora. Hoje a gente tem lá crianças que chegam com a sobrancelha rapada, que a mãe e o pai têm que trabalhar, eles têm que ficar um tempo meio sozinho. Talvez tenha um grande, mas aí o risco de se queimar no fogão e até incendiar a casa. Então, tem inúmeros riscos em todos os lugares. Hoje, os acessos às redes sociais, que está sendo devastador para algumas crianças, comportamento, de forma prematura, tendo acesso à pornografia, e isso dá um desequilíbrio para ele, porque ele não tem noção ainda, mas ele começa a querer passar a mão, tirar a roupa, querer ver o outro, porque, assim, é algo que está ali, né? E a gente tem toda uma orientação, não só para as crianças, mas para os pais também, porque a gente tem um grupo à noite, que é o Desafio de Ser Família, que é para os pais. A gente vê o comportamento, a gente já monta os grupos e começa a trabalhar. Um dos trabalhos que mais nos chocou foi assim, ó, a gente trouxe vários palestrantes para essas famílias, desde orientação financeira, a violência doméstica, todo esse processo a gente trabalha. E daí a gente encerra com uma janta, com as famílias, eles trazem todos os membros e a gente encerra ali. E aí uma família começou a chorar, a gente falou, cara, uau, deu certo. E a gente falou, cara, todas as palestras foi boa, e foi boa. Informativa, alguns esclarecedores para alguns, dentro dos seus direitos e tal. Mas aí o que mais nos nocauteou é assim, a gente muitas vezes pensa tão grande e eles precisavam de algo tão pequeno. A família que se emocionou, ela chorou, elas nunca tinham sentado numa mesa, nunca tinha sido servida por alguém. Então a gente falou, cara, o negócio, porque muitas vezes a gente meu filho precisa de tanta coisa, não, ele precisa de você, do teu carinho, do teu afeto. É o dia inteiro, não. É a qualidade do tempo que você fica com ele. Porque essa frequência vai fazer com que ele te admire e te respeite. Eu falo sempre para os pais, se o teu filho você pode dar tudo para ele, se ele não te admirar em algo, ele vai te desrespeitar publicamente. Você pode ser um traste, mas se ele tem uma qualidade que ele te admira, você vai falar, ele baixa a cabeça e fala assim, senhor pai. Então, passa de um processo de admiração. Então, dentro desse processo, o filho lá que está na Mãezinha do Céu não vai precisar assistir um filme para encontrar o herói. O herói vai ter que ser o pai e a mãe dentro das suas possibilidades. Porque a gente sabe que hoje todas as empresas exigem muito de nós, né? Então, assim, mas eu posso criar uma linha do tempo, me preparar e dar o melhor para o meu filho. É a qualidade, é brincadeiras, é algumas coisas pequenas, né? E que você pode mudar todo o circo. Porque amanhã ele vai ter que tomar uma decisão. E toda hora antes, eu falo que no tempo que eu estava aí na marginalidade, a gente tinha uma dificuldade até de arrumar uma namorada, tinha que passar até brilhantina no cabelo. Hoje, os nossos filhos vão ter que tomar uma decisão toda hora, de beijar, de abraçar, de usar droga, de fazer alguma coisa errada, porque eles estão tendo acesso de forma muito prematura. Porque todo mundo está tendo acesso a informações que, cara... demorava para chegar. Nós temos dificuldades de ter hoje, porque a gente ainda filtra.
Né? Agora, os nossos filhos não, eles estão ali, ó, vai ver uma pizza, vai ver um jogo, daí aparece pornografia lá. Muitas vezes ele está ali e acessa. Então, isso desconstrói o menino. Né? E a gente está vendo crianças aceleradas e tudo é remédio. E tem que ter diagnóstico. Lá nós muda só a frequência. Para mim, diagnóstico não é destino. Vai os pais lá e falam, cara, eu não aguento mais, está assim, assim, tá. E daí a gente muda a frequência. Então, a gente criou um ambiente que o ambiente só por si fala. Tinha criança que era bem porcão, a gente mudou tudo lá na Mãezinha do Céu. A gente melhorou as condições do ambiente. Porque ele chega lá, se ele vai jogar o papel no chão, ele não consegue. Porque o ambiente está muito limpo e conversa com ele. Então, os acessos que a gente está dando, muda tudo. Né? Então, a gente convida e fala, porque não é fácil hoje educar um filho. E você também não pode privar ele de tudo. E tem o conceito de família também, né? Sim. Isso também é um desafio para vocês, né? Porque hoje em dia, muitas mães solo, né? Sim. Não é fácil, né? Educar. Não é fácil. E além de alguns lares que são, apesar de ter o pai e a mãe junto, mas assim, com muita violência, com muita briga, isso também influencia muito no comportamento da criança, né? Porque passa a ser um peso, filho. Né? E não é. Porque hoje, essa sociedade que está aí, a gente critica o adolescente da forma de comportamento que ele está, mas é reflexo do ambiente que ele vive. Né? Ele só reproduz na sociedade. Então, a gente tem que rever isso daí, porque assim, eu acho que a gente vai ter que voltar para casa, nós enquanto pais, e amar aquilo que a gente tem como prioridade. Porque toda hora a gente recebe esse questionamento. Tenho mãe de 7 filhos, 5 filhos, e daí, quando você vai questionar, ela fala, mãe, eu tenho 5 filhos, mas a escolha foi tua em ter 5 filhos. E o louco é assim, 5 pais. Diferente. Então, cada um parece que ela tem necessidade de dar um filho, achando que isso não tem sentimento. Nós tivemos, dentro desse processo desse desafio de ser família, um cara que tem 5 filhos, ele nunca diz eu te amo. E lá foi nesse confronto que a gente faz uma dinâmica lá, o cara começou a chorar, porque ele não conseguia falar publicamente, apresentar ela, saber nem a comida que ela gosta, nem a cor, nem alguma coisa de intimidade mesmo do casal. Não tinha, mas tinha sexo. E aí ele chegava sempre bêbado, e aí as coisas viram a proporção, e os filhos, com certeza, estão bebendo do quê? Falta um pouco de humanidade até nos relacionamentos. Porque se a gente convida as crianças a participar de tudo, daí a gente vê um outro caso que é brutal. Os pais com uma realidade pedindo cesta básica, alguns recebendo Bolsa Família, e o filho com um celular de última geração, e os pais se matando para trabalhar. Quais são as prioridades, cara, né? E aí é louco, cara, porque assim, o filho também não tem concepção disso, porque ele quer, posso, ou como eu posso ajudar. Então, dentro desse trabalho do desafio de ser família, a gente trabalha todo esse conceito. Eu posso quando? Quando eu ajudo meu pai. Então, eu cuido do meu material, tenho nota boa, desligo o chuveiro, tomo um banho mais rápido. Então, é uma forma de ajudar. E daí, passa por merecer. Passa por merecer. O Sicredi foi um parceiro nisso, ajudou nós nessa orientação, para que eles fizessem uma poupança. Se não pudesse, o que eu economizo disso, eu fazer algo que eu desse para o meu filho. Um passeio na praça, tomar um sorvete, né? E não precisa muito. É recursos pequenos que eu posso mudar toda uma realidade de uma família. E agora vamos falar sobre a parte administrativa, né, Nádia? Como que tá? Vocês estão precisando de doações, estão em fase de reforma. Ouvi falar que tiveram aí um problema com o muro por conta de fortes chuvas. Como é que está sendo isso aí? Sim. Eu acho que os recursos, eles são infinitos, né? A gente está sempre precisando porque o custo é muito alto, né? A gente tem uma folha de pagamento, tem todo um custo dessa cozinha, das atividades, das oficinas. Esse muro mesmo era um muro da divisa e com essas chuvas ele caiu inteiro e até inviabilizou a nossa horta, né? A gente tá conseguindo reconstruir ali, mas leva um tempo ainda. A gente tem uma quadra, um campo também de futebol e que a gente precisa cobrir, porque senão nessa época a gente não consegue. Ou é muito sol, né, colocar as crianças, chuva. Ou é muita chuva. Então também a gente está pleiteando um recurso aí para fazer essa cobertura, né? E eu acho que é sempre importante falar, assim, porque às vezes eu ouço, né, o pessoal falando, nossa, mas a Mãezinha do Céu é tão grande, né, que a gente já está aqui há 23 anos, né? Vai fazer 24, dia 19 de maio. Olha, bastante tempo. E aí o pessoal fala assim, não, mas já tem bastante doador, né, vamos ajudar. Lógico, todo mundo precisa ser ajudado, mas o custo é muito alto também, né? E as doações sempre são bem-vindas. Inclusive, a gente tem o bazar, né, que ele funciona toda semana, que nos ajuda muito a manter a casa, né? Então, as doações de roupa, de eletrodomésticos, de móveis, do que a pessoa tiver em bom estado, né? Ela pode deixar lá e a gente vai fazer
dinheiro com isso, E né? dependendo da situação, vocês buscam também, né? Busca também. Quando a gente consegue, a gente vai, né, vai buscar e tal. Lógico, a gente sempre fala que é legal as pessoas levarem a doação e ir lá conhecer. Aproveita, né? a Aproveita, vai conhecer, vai levar um abraço daquelas crianças, né, que são super amorosos. Então, a gente sempre quer que vá lá conhecer. E caso as empresas também queiram patrocinar em dinheiro ou Isso, é uma das coisas que a gente fala também. assim, às vezes o patrocínio em dinheiro é o menor que acontece, né? Tem muito projeto, às vezes, para construção ou para compra de algum equipamento e tal. E a gente precisa realmente de doação do dinheiro para pagar os custos mesmo que a gente precisa. Tem funcionários. E a gente sabe que é uma coisa assim, quanto mais a gente consegue oferecer mais, aumentar o número de crianças, né? Oferecer essa oportunidade que a mãezinha dá, que não é só para criança e adolescente, mas para a família, como o Clóvis falou, né? Não adianta a gente mostrar para eles ali uma realidade e a família não ter acesso, né? Então, o objetivo ali não são só as crianças, é a família como um todo. Tá certo. Muito obrigada, Nádia. Obrigada também ao Clóvis pela participação aqui conosco, esclarecendo, né, esses trabalhos realizados pela Mãezinha do Céu. E, é claro, a gente deseja que vocês tenham sucesso, que vocês consigam aí finalizar, né, esses projetos para esse ano. E fica aí a sua consideração final, caso você queira acrescentar alguma coisa, Cleusa, fica à vontade. Eu só quero dar um enfatizado nisso que a Nádia falou. As pessoas, quando olham a Mãezinha do Céu e vê o nome, falam, cara, eles recebem muita doação porque está em todo lugar. E nós estamos mesmo, assim. E é só nos desde as coisas de vai. igreja, negócio de empresa, tudo que estiver acontecendo, você sempre vai ver alguém da Mãezinha do Céu. Por quê? Porque a gente está sempre presente, nem sempre ganhando. Mas a gente quer ser visto. Então, assim, de alguma forma chega alguma coisa para nós. Então, onde chamar a gente está. Eu tô tudo as coisas da igreja quase que eu tô. Eu tô em negócio da CIS que teve agora a feira, eu estava ajudando ali. Então, assim, a gente sempre está porque a gente tem algo e que a gente escolheu servir. Então, até algumas empresas que precisar de um café da manhã, a gente vai lá cantar com as crianças. Tivemos sexta-feira lá na Fran Casarim com um grupo de teatro nosso. E eles se sentem importantes, cara, inclusive, né? Você não sabe o quanto que isso muda o comportamento deles depois, a partir de ser visto. Né? Nós tivemos sábado também uma palestra para as mulheres. Cara, foi incrível assim, a devolutiva dela, o respeito que elas têm por nós em relação a ser amada. Porque eu falei, nós não estamos oferecendo nem palestra e nem um chá. Nós fizemos um coquetel para elas surpresa. Nós estamos oferecendo carinho e afeto. Então, tem mulheres, cara, que eu vou falar para você. Não tem ninguém mais forte que elas. De suportar, muitas vezes, o cara bêbado, alcoolizado, a família com várias crises. Ela, muitas vezes, que recebe as cobranças em casa e, muitas vezes, segurando toda a peteca e cuidando dos filhos. Cara, é loucura. E quando você dá Cara, foi extraordinário lá. A Nádia esteve lá, a Keila foi dar palestra. Mas, assim, então eu queria que as pessoas, é isso que a Nádia falou, fossem lá. É claro lá nossas despesas. Mas ele não vai sair de lá sem um abraço, sem um carinho. Eu posso fazer uma oração para terminar? Pode sim, até essa é uma oração que a gente criou lá dentro, é base para a nossa vida. Eu falo assim, a gente trabalha para caramba, quem sustenta aquela casa é Deus. Porque é inimaginável ver o que Deus tem feito por nós lá. Tem hora que a gente fala, cara, a gente já fez novembro, um mês, aí chega, cara, um doador lá, pá, em cima daquilo que a gente precisava, a gente fala, cara, inacreditável. Porque eu olho e Deus, ele sempre tem nos guiado e nos dado a benção. E a gente criou uma oração para as crianças lá, que tinha conflito, tinha diversidade, tinha algumas coisas, e ela é bem simples. E estendo aí para todos que nos ouvem agora. É simples, mas é objetivo. Se a gente praticasse um pouco dela, o mundo seria melhor. Ela diz bem assim, que no meu andar o Senhor evangelize, que no meu agir o Senhor se manifeste, que no meu jeito de ser o Senhor cure e liberte, e que nas adversidades consiga eu ter as mesmas atitudes que Jesus teria estando no meu lugar. Então a gente encerra esse momento. Amém. Grato a vocês, né, desejando que as pessoas se comportem de forma diferente, como Jesus, né, estando no lugar dela, se comportaria. E que a gente possa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria ou da forma que a gente gostaria de fosse tratado. Então, a Mãezinha do Céu nasceu para isso. Eu sou um abençoado de Deus por estar ali. Eu acho que a gente começou. Quem vai dar continuidade é toda essa geração que a gente está sustentando hoje.